Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Vida em Equilíbrio. É um prazer estar aqui com você, trazendo informação sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. E hoje, gente, eu tenho um tema que é muito importante. Vamos falar sobre a valorização da vida. Pois é, e quanto você tem valorizado a sua vida? E, gente, aproveitando o Setembro Amarelo, vamos falar sobre suicídio. De fato, é muito importante a gente olhar como está a saúde mental, a sua e de quem está do seu lado. E para falar sobre esse assunto, eu convido aqui Jordan Campos, que é um psicoterapeuta transpessoal sistêmico, escritor, professor e mentor. Jordan, bem-vindo ao podcast Vida e Equilíbrio. Bom, que bom, André, estar aqui mais uma vez, não é? Falar de um tema que é importante, que é urgente e que vai muito além do que as pessoas acham que é o tema. Pois é, Jordan, falar de Setembro Amarelo é muito profundo, né? É profundo. Então a gente tem que trazer a desmistificação e trazer também a consciência sobre o suicídio, né? E você então, que já tem aí quantos anos de carreira, Jordan? 19 anos de atendimento clínico. Então, 19 anos, com certeza aí já viram muitos quadros de depressão, saúde mental. E aí, o que de fato leva as pessoas a isso? O tema suicídio, ele sempre está recorrente em consultório. E quando você passa 19 anos fazendo atendimentos e olhando, você vai vendo a evolução do processo, como a sociedade, como as pessoas elas vão se portando. Hoje a gente não tem faixa etária, né? A gente pode dizer que crianças têm ideações suicidas, projetam, que adolescentes eles projetam suicídio também. E independente de doença psiquiátrica, a gente vê pessoas também cometendo suicídio. Porque, veja bem, a pessoa que é diagnosticada com um transtorno de humor, e dentro desse transtorno de humor, um transtorno de depressão maior, ou uma bipolaridade, que são os dois ali dentro do transtorno de humor, que tem mais ideações suicidas, na maioria das vezes elas estão medicadas. E a medicação ajuda a segurar esse processo da ideação suicida. Então, essas pessoas não são, hoje, as que mais cometem suicídio. Olha, interessante. Então, não são as pessoas com transtorno de humor, porque elas são diagnosticadas, elas estão medicadas. Existem medicamentos, inclusive, que garantem um diminuir do processo da ideação suicida, que são os estabilizadores de humor. Sim. Não é um antidepressivo clássico, né? Eu posso até depois explicar como funciona isso. E qual é o risco de, inclusive, você dar um antidepressivo para uma pessoa que tem um transtorno bipolar, só o antidepressivo, o que pode ajudar com que ela tenha uma ideação suicida também. Então, tem várias variáveis aí nesse processo. Imagina. Temos pessoas com transtornos de ansiedade, por impulsividade ansiosa, cometendo suicídio. Não só Sério? o suicídio. Chega a isso? Demais, muito. É o suicídio por impulso. O suicídio por fragilidade emocional. O suicídio pelas pessoas que não conseguem passar e atravessar frustrações. Nossa. Esse é um campo onde as pessoas estão mais cometendo suicídio do que as pessoas com transtorno de humor. Então a gente vem falar muitas vezes do Setembro Amarelo como uma prevenção, como um olhar para o processo da depressão. Exatamente, o foco principal, né? E não é. E não é só isso, não né? é. A gente tem mais pessoas com perfis ansiosos ou perfil que não consegue superar a frustração tirando a própria vida, do que pessoas com transtorno de humor depressivo. Nossa, que informação, hein, Jordan? Pois e é. com isso, assim, o que eu via, né? Realmente existe um estudo que os adolescentes, né, que cresce o número de adolescentes. Seria Muito. esse quadro, então? Sim. Que os adolescentes de hoje não estão tão preparados à frustração. Eu posso te dizer que no meu consultório, de 10 pessoas que eu atendo com ideação suicida, 8 são adolescentes. Nossa, 8. muito. Ou seja, 80% são Muito adolescentes. triste, né? É porque o adolescente, quando ele está na ideação, ele comunica muito fácil. Sim. Então, por isso que chega ali aquela demanda. Mais informação O adulto, até. muitas vezes, ele segura e você só vai... Meu Deus, ninguém nunca pensou nisso. Ninguém nunca ouviu a pessoa falar. Como assim que aconteceu? Então, o susto é maior no adulto, que muitas vezes não mostra a ideação. A ideação faz parte do planejamento. Olha, eu estou pensando em me matar. É uma sinalização. Isso, essa vida não está mais prestando. Sim. Esse processo, uma hora eu vou matar. E aí o adolescente... mostra, de certa forma, Em um comportamentos, planejamento. claro. E um comportamento de planejamento, né? Sim, E ele tenta. O adulto, às vezes, ele fala aquela coisa de a vida não tem mais sentido, tudo, mas a pessoa não olha e diz assim, pô, isso aí é uma ideação suicida. Não, já é diferente. Então, existem sinalizações específicas que a gente começa a entender, principalmente no adulto, um embotamento afetivo.
que é quando essa pessoa... Pensa, um embotamento é o contrário de uma flor que se abre. Sim. É a flor que se fecha. Ele se fecha. Então, a emoção ela vai ficar toda interna, sendo trabalhada. Essa pessoa ela tinha um contato social, vamos dizer, ela era extrovertida, ela se comunicava e ela passa a ter um embotamento afetivo. É um princípio. Ela passa a ter uma evitação social, é um princípio. Ela passa a não gostar mais das coisas que ela gostava. Isso tudo vai mostrando um indício de suicídio, não. Dessa pessoa vai começando a se complicar, a ter um fluxo de energia que não extravasa. Ou seja, ela vai inchando, vamos dizer assim, dentro dos processos que ela não consegue colocar para fora. E em determinado momento, a pessoa pensa que aqui não é mais um bom lugar para ela. Aqui onde? Na família dela, no estado dela, com as pessoas que ela conhece. E o cérebro, para elaborar isso, dá a ideia de, bom, então você não tem como apertar uma tecla eject. Você não vai para Marte, você não vai para a Lua. Você vai para onde? Então, dentro do processo financeiro, de uma estratégia para conseguir apertar esse eject, a pessoa começa a pensar, então, em tirar a própria vida. Agora, o que leva exatamente as pessoas nesse quadro? Eu sei que não é tão exato, né? Mas existe, sim, caminhos que vão sinalizando, como você trouxe alguns de comportamento e tal. Mas, de fato, o que a pessoa ali pode estar sentindo? É uma frustração? Além da frustração, existem fatores mentais? A gente aí vai separar a pessoa que tem uma patologia, que ela tem uma baixa conexão com o seu sistema de validação das coisas que ela tem. Tipo, uma pessoa com uma doença depressão. Ela tem uma baixa vitalidade, uma baixa energia que circula nas conquistas dela. Ela não consegue... Vamos dar um exemplo didático. É como se o cérebro dela tivesse lá a caixinha das conquistas, a caixinha da família, a caixinha da profissão dela. E ela não consegue irrigar esse lugar. Então o cérebro ele fica com uma deficiência química de conseguir alcançar esses lugares e ligar esses lugares a uma motivação e a uma alegria. Então a pessoa começa a perder o encantamento pelas coisas, a alegria de estar e de olhar e dizer eu fiz, eu construí. A pessoa não enxerga o legado dela. E não enxerga por conta de uma coisa meramente psicológica. Às vezes é química também. Sim. É um sentimento de incapacidade, né? Um sentimento de incapacidade, de infelicidade com qualquer coisa que venha a ser celebrado como algo que é bom para a vida. A pessoa perde o sabor pela vida. Correto. A depressão, o contrário de depressão é vitalidade. O contrário de tristeza é alegria. Tristeza não significa ser depressivo, tá? Sim. A tristeza faz parte do comportamento depressivo, mas ela sozinha ela é apenas um estado. E quem é triste não está pensando em se matar. Mas quem é depressivo, no processo que está sem total controle do seu processo de energia, desvitalizado, ele tem como a ideia na sua mente que nada faz sentido. Ele perde a relação de sentido. Ele perde a sensação de sua própria identidade, das conexões sociais, das conexões pessoais. Claro. Ele perde a capacidade afetiva dele. O sistema límbico emocional dele não funciona da forma que deveria. Ele perde o tesão pela vida. Claro. A libido dele vai muito para baixo. Olha, mas antes de chegar nesse estado, existe o início. Certo? Então, assim, onde é esse início que as famílias hoje, agora, as pessoas estão nos assistindo, pode já ficar em alerta para ver onde começou isso? A primeira coisa é saber se tem casos na família de depressão ou de suicídio. Por incrível questão genética também? Sim, genética muito. Primeira em coisa, relação né? a os transtornos de humor que a gente está falando, que são bipolaridade e transtorno de depressão maior, que são os dois transtornos que têm o polo depressivo muito forte. Sim. Tá? E que pode ali contribuir para uma ideação suicida e para um planejamento. Interessante dizer que a pessoa, quando está no fundo do poço, ela não vai se matar ali. É no momento em que ela começa a melhorar. Por isso que muitas vezes na bula de remédios depressivos se coloca, tem que se tomar cuidado nos primeiros momentos onde essa pessoa começa a reagir, porque é ali que ela pode colocar em pauta a estratégia para se matar. Ela não conseguia antes porque ela estava no fundo do poço. Quando ela vai saindo do poço, que ela ganha energia para projetar o suicídio. Então todo o processo de medicação tem que ser completamente assistida, né? Isso mais perigoso ainda no bipolar, que quando ele vai melhorando, ele pode ir para a mania, e nesse processo de ir para a mania, que é uma questão eufórica, aí ele comete o suicídio, inclusive com aura de herói, vamos dizer assim, não é? Entendi. Então, a gente tem que pesquisar, quando você pergunta por onde começa, pela questão genética, né? Entender se existe na família
tanto suicídio como processo depressivo. É interessante dizer que existe uma saga de suicídio. Saga, a gente chama que é uma repetição familiar, né, de certas tendências. Existe uma saga de suicídio onde, quando a gente tem um suicídio ali numa geração, a próxima geração, alguém pode se identificar com aquilo. Né? Então, até 3, 4 gerações a gente vê isso acontecer. Sim. Então, essa pessoa que começa a ter uma introversão social grande, ela começa a ter uma perda de energia, ela começa a não ter mais prazer em estar em família, estar ligado. E hoje é muito difícil olhar essa pessoa que não está querendo fazer parte por conta, por exemplo, das redes sociais, dos joguinhos. Então, todos os adolescentes estão trancados no quarto. Exatamente. Não, e fora que as pessoas não expõem, às vezes, a sua própria verdade, né? O que ela coloca ali é o que ela quer mostrar. Então, como é que saber se essa pessoa tá ou não, né? Passando por essa fase aí de pensar ou então início de depressão. A gente vai perceber que a gente conhece um antes da pessoa. E essa pessoa ela começa a ter uma aversão social. Então, a aversão social, né, ela começa a perder o paladar geral, vamos chamar de paladar, assim, os canais sensoriais dela. Vamos olhar para aquela pessoa e vamos entender que ela tem 5 sentidos. Vamos dizer que seu esposo, sua esposa, seu namorado, seu irmão, tem 5 sentidos. Esses 5 sentidos, essa pessoa tinha predileções. Sim. Tipo, na minha audição, eu gosto de ouvir rock. Então, para os meus ouvidos, o rock é muito bom. Eu gosto de perfumes que tenham doce, né? Eu gosto do cheiro da canela. Nossa, me acalma, eu gosto do cheiro da canela. Eu gosto de olhar e ver certos cenários ou certas cores. Ou eu gosto quando eu vejo, por exemplo, um filme de ação. Ou eu gosto de ver, vamos dizer assim, pornografia, que seja, tá? Eu gosto daquela visão. Eu gosto de ver corpos, entendeu? E eu gosto de comer e sentir uma coisa agridoce, né? E eu gosto muito de tomar massagem. Ó, eu explorei os 5 sentidos. Essa pessoa, então, começa a não gostar mais do toque. Ela começa a ficar avessa ao toque, você começa a perceber. A pessoa não gosta mais daquele doce agridoce que ela sempre gostou. Quando tem disponível, ela não come. É uma autossabotagem? Não, é um processo de entristecimento, de baixa de serotonina química em cima dos processos onde ela antes tinha uma fluência e ela sentia prazer. Né? Então ela perde dopamina, que é a motivação de ter, e perde a serotonina, que é a realização, a sensação de prazer quando ela está consumindo aquilo. Né? Então ela não gosta mais de rock. Então, quando você bota o rock, ela não se sente mais animada, ela não gosta mais daquele cheiro, ela começa a sentir uma aversão ao cheiro, o sistema de recepção cognitivo dela começa a se alterar. Esse é um dado, ou seja, a pessoa começa a não gostar mais daquilo que ela gostava antes. E essa pessoa começa, então, a ficar mais tempo na cama, essa pessoa começa a perder a qualidade dela, o brilho dela naquilo que ela tinha antes. Ou seja, ela... Com certeza ela tem menos tesão, ganha menos, o dinheiro começa a ficar de uma forma complicada. Com certeza vai ser impactado, né? Ela pode ter 2 opções, ela pode engordar muito ou emagrecer muito, aí depende de outro perfil dentro dessa pessoa. Então a gente vai começar a entender isso, a perda de prazer. Essa pessoa vai perder prazer e ela não vai depois se motivar a fazer o que ela gostava de fazer. Então, a gente tem que ter muita atenção ao isolamento, né? As pessoas que têm uma tendência ao isolamento é, sim, um alerta para a gente observar. Tanto criança quanto adulto, idosos também. Sim, se a pessoa já tem uma característica de introversão, é uma coisa, porque aquilo é uma característica. É a mudança, entendeu, André? Mudou. A pessoa, quando ela começa a pensar nesse processo, ela muda. A maioria delas vai mudar. Vai ter uma alteração comportamental ligada àquilo que antes era prazer. Entendi. Então, há uma diferença naquilo que me deixa com prazer. Entendi. Eu não sinto mais prazer. Agora, para salvar essas pessoas, a gente poderia usar como ferramentas, claro, além do atendimento clínico, né, e os medicamentos, ir para essa linha do prazer que ela tem, né? Pô, se eu gosto de praia, começar a incentivar essa pessoa a praia. Então, não seriam canais para a gente poder estar trabalhando e ajudando? Seria. Né? Porque as famílias, com certeza, querem contribuir, né? Pegar o meu filho, dar aquele, de repente, fazer aquele almoço que ele, de repente, tem prazer, ou levar naquele lugar. Então, esse não seria formas de estar ajudando? Seria. Agora, a gente precisa saber se o cérebro vai ser responsivo em liberar a química que precisa para ele dar valor àquilo. A gente tem 70 neurotransmissores no nosso cérebro.
A gente conhece uns 16. A gente sabe para que funciona uns 4. E como resolver uns 4. Como funciona a gente sabe até um pouco mais, mas o que fazer? Não é? Então a gente vê uma pessoa que tem um processo depressivo por conta de noradrenalina. Sim. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, mas ele não tem força para fazer. Ele não tem aquela energia de ir lá e fazer. Então a gente vai precisar de alguma coisa que consiga fazer essa reestimulação da noradrenalina nessa pessoa. Essa pessoa, ela até faz. Agora, é diferente. Outra pessoa, ela vai e faz, mas ela não sente mais prazer em fazer. Então a gente tem um problema na serotonina. Essa pessoa, ela sabe o que vai fazer, ela gosta quando tem, mas ela não consegue ir buscar. Aí é dopamina, que é motivação para ir. Se chegar para ela, ela gosta de pizza. Antes ela gostava de fazer a pizza. Ela gostava de ir na pizzaria. Ela não quer mais. Mas se a pizza chegar, ela come. Ela come, entendi. Entende? Ou seja, então as pessoas dependem de que neurotransmissor está sendo afetado e que está contribuindo com aquele processo depressivo. Então, a ciência hoje já tem medicamentos prontos para cada uma dessas versões. Mas isso tem que ser diagnosticado cedo. E quem melhor para começar a entender é um bom psicoterapeuta. Junto, obviamente, ele vai conseguir fazer essa análise realmente mais profunda para entender esse quadro, porque tudo pode começar através de um gatilho, uma separação, isso, um eu ia te perguntar quais são os motivos principais. Eu acredito que separação, relacionamento é o principal, né? Então, lutos de relacionamento. Sempre é o primeiro relacionamento. Eu perdi um relacionamento, eu perdi alguém que eu amo muito. Situação financeira também deve ser uma situação. Situação financeira vem logo na sequência, principalmente no público masculino. Né? A gente tem, então, o luto, ou a gente tem, passou por uma doença grave. Né? A não recuperação. Passou por um episódio de um câncer, teve alguma coisa muito grave, precisou fazer uma cirurgia, ficou muito tempo em UTI, ficou muito tempo num ambiente de tratamento. A gente tem o burnout da convalescência, né? Vamos dizer assim. E o burnout, que o próprio burnout também pode identificar a pessoa que já tem, ou seja, a ideação suicida não vem do nada. A gente vê que existe uma fragilidade psíquica nessa pessoa, tá? E que os gatilhos vão ativar. Entendi. Tá? Não vem do nada. Claro. Tem pessoas que, eu posso dizer, nunca vão cometer suicídio. Entendi. Pode ela vai ter esse quadro de depressão longo. Ela pode perder todo mundo da família, ela pode levar chifre de todo mundo, ela pode ter as maiores tragédias, ela pode ficar 1 ano no UTI, ela pode ter um câncer grave e ela não vai pensar em se matar. Mas aí por questões familiares de valores, será? Porque isso também tem uma influência, né? Tem, mas se a pessoa tiver uma química que desequilibra, é a química. É a química sempre que vai vencer. Andréa, infelizmente a química vence. Com certeza. Então a gente tem que adequar essa pessoa a essa química. Exatamente. E às vezes levar a pessoa para a praia para tomar um sol não vai liberar química. Não, é uma soma, na verdade, de atitudes que vai ajudar. Isso. Existe a natureza, meios naturais e meios também. No início. Sim, né? sim. Principalmente no início. Hoje a gente tem um dos remédios imensos para o processo depressivo. Porque no processo depressivo, a pessoa fica pensando, fica utilizando o mesmo circuito cerebral. É como se ela estivesse fazendo o mesmo circuito. O mesmo circuito. Ele fica em looping ali, sempre a mesma coisa. O que o nosso cérebro pode oferecer de condição para ela ter novas vias. Um fenômeno chamado neuroplasticidade. Que é uma novidade, né? Algo que ela vai fazer diferente. Mas o cérebro precisa ter essa via. Sim. E quem hoje faz essa via se chama BDNF, que é um fator neurotrófico. O que faz com que eu tenha presença e inundar meu cérebro de BDNF? Musculação. Nossa, é mesmo? Então, o ganho de massa magra está hoje apontado pela ciência como um dos possíveis grandes antidepressivos, comparado, inclusive, em certos estudos, com o efeito de antidepressivos, superando o efeito do antidepressivo. Nossa, mesmo? Ou seja, musculação, ganhar massa magra, aumenta o metabolismo, redefine a BDNF, cria novos circuitos cerebrais e ajuda a pessoa a se livrar. Agora, o importante é saber como levar essa pessoa, né? Como motivar, né? Ou seja, se essa pessoa... Para academia, fazer com que ela estimule o músculo. A questão é o quê? A pessoa sempre está ligada a um processo de saúde básica. Sim, isso é que é bem alimentação importante. boa, que é atividade física,
física, isso já vai ajudar. É um básico que, na verdade, contribui muito. Isso. Que quando essa pessoa tiver um gatilho daqueles, ela tem uma resiliência. Sei. Essa resiliência também é química. Resiliência entende? é muito importante essa palavra, porque, de fato, as famílias precisam ser resilientes e a pessoa que está passando por esse processo também, né? E agora, uma coisa que tem muito a ver e que aí pode colaborar para uma química ruim nessa pessoa é a criação onde a pessoa não passa por frustração. Sim. São os pais muito protetores, é aquela criança que não entende o que é frustrar. Nunca recebeu não entende. Ela é como se fosse vacina. Sim. Tá? Se você passa por uma frustração sem você ter tido pequenos estresses, pequenas frustrações, a sua capacidade de lidar com aquilo é muito menor. Então, são ela não pequenos sabe estresses. lidar com as perdas, né? Com o não, né? Então, realmente é complicado. Eu Não- vejo muitos adolescentes por nessa via hoje, no momento, né? Também tenho um filho adolescente e vejo a dinâmica entre eles. É como se realmente, de fato, não soubesse receber o não, né? Não existe isso. Eles querem porque querem. Então, assim, a gente precisa olhar com muito carinho para essas crianças para poder não se tornar um adulto depressivo, né? Futuro, né? E um adulto depressivo ou um adulto extremamente agressivo quando ele não consegue entender uma frustração. Exatamente. Porque aí o oposto, que é o extremamente agressivo, ele pode... Por exemplo, a gente vê o feminicídio acontecendo em todo momento. Então aquele cara, ele não consegue receber um não, ele mata a mulher e depois se mata. Exatamente. Entende? Então ele comete um homicídio seguido de um suicídio. Por quê? Por também não conseguir entender-se a se frustrar. Ou seja, se frustrou, teve alguma coisa, não entende que aquela companheira dele muitas vezes tem que seguir a vida, ele não consegue elaborar aquilo, não aceita, e aí ele diz, bom, agora eu não tenho mais nada a perder. Claro. Aquela história que parece romântica, mas que tem um fundo de coisa terrível, que a minha vida só faz sentido se for com você. Mas isso é complicado. Muito complicado esse romantismo, a gente não precisa dele. Não. Agora, é um fator super interessante que eu vi que as mulheres, elas são mais tendenciosas a tentar o suicídio, mas os homens é que realmente, de fato, chegam a concretizar. Sim. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade e até uma explicação química também. Porque a testosterona faz você coragem. essa coragem final, né? Esse ímpeto de chegar até o fim do processo, né? Olha só. Então a mulher, por ter menos testosterona e ter mais a questão estrógena, o estrógeno ele raciocina mais. Ele pensa mais no meio, né? E a testosterona pensa mais no fim e não no meio. Claro. E assim, a gente tem que trazer, principalmente, eu gosto sempre de ver a via positiva das coisas, no sentido de, vamos olhar um caminho agora que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que, de fato, né, estão passando por isso. Então, assim, como a gente pode incentivar essas famílias a continuarem nessa batalha, né? Primeiro é não desistir, né, Jordan? Não desistir daquela pessoa, não desistir daquele, às vezes não é nem seu parente, né? Alguém que está do lado e tem uma atitude, né? Isso, e entender que um ambiente onde tem uma pessoa depressiva, todo mundo fica doente. Exatamente. E aquele meio precisa de terapia. Aquele meio precisa de autoconhecimento. Sim. Muitas vezes as pessoas dizem, não, é só fulano que é. Não, mas já está todo mundo envolvido. E essa pessoa, por exemplo, vai para uma terapia, toma um medicamento, mas volta para o mesmo ecossistema que não está colaborando. Que não está colaborando, exatamente. Então, E não tem informação de como lidar também, né? Não. Porque a falta de informação faz com que esse ambiente continue, talvez agressivo, talvez, né, inconveniente. O ecossistema, se a doença. pessoa, você manda essa pessoa vai internada, essa pessoa faz alguma coisa, volta para o mesmo ecossistema, volta tudo de novo. Exatamente. Entendeu? Então a família toda precisa estar olhando para isso e tem cuidando. Tem que ser um pacto geral. Né? Todo mundo tem que fechar esse pacto. E existe esse dado também de aumento na questão social, né? A questão do fator social aí, vamos dizer. Existe, assim, esse crescimento, principalmente os países como o nosso, né? Como o Brasil, que os países mais desenvolvidos, eu soube que teve uma queda de suicídio, mas infelizmente a gente aí tem uma crescente nos países que não são tão desenvolvidos assim, outros que ainda estão como a gente, né? Nessa caminhada. Então, assim, de fato, isso é um fator. É um fator também. A gente, por exemplo, a gente tem esse fator ligado à instabilidade política, social, financeira, não é? Que deixa a gente mais angustiado, Sim. não é? E que revela gatilhos desmotivações, exatamente. gatilhos de comparação. Futuro também, né? Isso.
A gente se compara muito aqui, né? Sim. Então a gente tem um grande problema que não é a depressão, que é a comparação. E a depressão muitas vezes vem do processo de comparação excessiva. Exatamente. Né? O processo depressivo pode ser um gatilho, essa sensação de você estar se colocando a comparação o tempo todo. A comparação desgasta a pessoa. E tudo que vem com a palavra desgaste pode suscitar um fator depressivo, já que a depressão é falta de energia, né? É falta de energia vital, é falta de estímulo completo do seu corpo para reagir. Então a pessoa está sem energia. E você trouxe isso porque as redes sociais hoje vamos dizer assim, é uma grande vitrine que acaba incentivando, não de uma forma talvez inconsciente, não é nem a intenção, mas acaba incentivando muita gente a comparar o estilo de vida, Exato. Então, assim, é uma busca de riqueza, uma ostentação, que acaba fazendo com que aquela pessoa diga, gente, o que eu tenho aqui é tão, né, tão comum, então eu não sou, né, eu não tenho esse grau de sucesso. E isso o acaba risco frustrando, também né? do sucesso imediato para muitas pessoas, Sim, né? sim. A gente vê que muitas pessoas que lidam com uma mudança radical no estilo financeiro e tudo, elas revelam um certo problema, né? Elas revelam que naquele momento foi muito bom, mas ela se sente não pertencente aonde ela veio, ao meio dela. E ela começa, inclusive, a se sentir traindo o meio de onde ela veio. Nossa, tem isso mesmo, viu? É bem importante. Sim. Principalmente falando do meio pai e mãe, né? Exatamente. Quando você tem ali os pais que não conquistaram tanto. E em relação também a essa questão da comparação que você trouxe, de busca do sucesso, né? Esse caminho dos grandes executivos, você acha que também existe uma crescente dentro disso? As pessoas que querem chegar em alta performance, buscam sempre aquela alta performance, é como se estivesse o tempo inteiro ali na adrenalina. Isso também pode ser um fator de risco? Pode ser um fator de risco porque a fórmula da paz é paz inversamente proporcional à expectativa. Então as pessoas que estão ali em busca de grandes projetos, elas colocam altas expectativas em tudo, não é? Então quanto mais expectativa, menos paz. É verdade. Ela está muito mais... A cobrança é muito grande. A cobrança é muito grande. O desgaste, ó, a palavra de novo, é muito grande. O estresse contínuo é muito grande, né? Para manter tudo aquilo. Né? E existe uma questão que quando a gente conquista algo, o ser humano, principalmente entre trópicos, vamos dizer assim, onde a gente está, a pessoa ela vai ter uma ansiedade constante em conquistar outra coisa. Porque não para, É né? como se a gente tivesse que ter, André, 30% de problema para se sentir vivo. A gente não pode ficar sem problema. Precisa do probleminha. O caos, ele faz parte, né? De Eu fato, antes ele era faz com que pobre, a gente saia de um ponto para outro. Pegava ônibus, tinha não sei o quê, tinha uma dificuldade e tal, comprei um carro, melhorei a vida. Qual é o próximo estresse? Não, as coisas estão estabilizadas. O meu estresse é porque eu preciso agora do outro carro. Eu preciso daquele carro. Entendeu? Então, aí comprou aquele carro, não. Meu estresse agora é com... Né? Então, sempre a pessoa está criando problema onde já tem uma certa estabilidade. Então, as pessoas, elas Mas têm... isso já faz parte, eu acho, do sistema humano, né? Já, do de capitalismo crescimento também, É. do próprio... Assim, a gente, quando está o tempo inteiro tudo muito bem, parece que existe algo ali dentro da gente que ou a gente busca essa autossabotagem de ter um problema, ou o problema vem, porque eu acho que faz parte do ciclo de estar vivo mesmo. E a né? gente sempre fica esperando aquele momento onde vai tudo tá bem. É, né? e que não e, tem. E ele não tem. É. Né? Sempre tem uma expectativa de que quando você chegar ali, a sua vida vai mudar. E às vezes isso é uma cilada. Mas e que não tira, assim, a possibilidade de você projetar e de você buscar, né? De você fazer um planejamento, ter sonhos, objetivos, porque de fato isso é importante para o ser humano. Aí a gente está falando disso. de uma coisa principalmente o sentido de vida, né? Isso, Um porquê. valorizar as conquistas que a gente já teve. Né? Valorizar aquele núcleo que a gente conquistou. Porque quando a gente fica muito focado na conquista por conquista pura, a gente não dá valor àquilo que a gente conquistou. A gente vai sempre ficar pilhando, como se fosse um colecionador de conquistas. Né? Porque vai dando vontade demais e a gente não tem necessidade. E vai ter um momento que a gente vai perder energia para isso, que a gente não vai ser mais tão bom, que a gente vai perder a performance intelectual, mental, e aí pode também entrar no processo de dizer, bom, então nada faz sentido para mim se eu não consigo fazer aquilo que eu sempre fiz. Entendo. E os idosos, eles também estão dentro desse gráfico aí de possibilidades e até um aumento, né? Então os idosos seriam mais por quê? Eles sentem uma frustração por não ter conquistado algo ou não porque não aceitou a velhice? Seria isso? Vamos lá, a gente tem um declínio cognitivo, tá? Também, né? Que é importante. Isso. A gente tem hoje os laços familiares compostos, onde o relacionamento com o idoso não é como antigamente, onde aquele idoso era cuidado até o fim.
Então Verdade. existe um descuidado. Pertencia à família até, né, o final. Isso, ficava de ali, tá na com casa. convivência. Hoje não, então é como se acelerasse, dizendo assim, já que ficou idoso, não serve mais para isso, não é? Então ele é esquecido. Então existe uma sensação de ser esquecido e de que passa logo a bola para outras pessoas e as outras pessoas agora são valorizadas e você esquece de onde começou tudo. Exatamente. É importante a gente cuidar disso, porque de fato a gente tem aí, é a vida natural, né? A gente vai ter sempre Eu um atendo idoso, muitos nossa idosos e eles família. sempre reclamam, poxa, depois de tudo que eu fiz. Então sempre é Imagina. muito assim, sabe? Poxa, eu fiz tanto É por como eles. se não fizesse mais sentido Eu continuar, fiz tanto porque pelos ele não meus tem mais filhos, valor, tudo, mas, né? Jordão, parece que eles não me veem agora. Parece que só vão me encontrar quando eu tenho minha endoscopia marcada, ou eu vou fazer o exame. É isso É mesmo. naquele momento, entende? Então eu vou passear para fazer endoscopia. Nossa. Entende? E sabe uma coisa que é engraçada? É que, na verdade, a gente, no sistema hoje de correria mesmo, de vida, de dar conta, né? A gente acaba tendo muitos papéis e muitas funções. Eu digo até pro meu pai, hoje por acaso eu almocei com ele, e ali ele tá com um tempo diferente do nosso. E por mais que eu queira dar aquela atenção melhor possível, acaba que a gente, na nossa rotina de vida, não tem. Isso. E como é importante a família criar um tempo de valor, tanto para os filhos quanto também para os idosos, né? Esse tempo de qualidade, ele é aquele típico ritual de você se reunir, né? E de você, mesmo que não tenha muita coisa para falar, vocês estão presentes. É estar presente. Estar presente. Estar presente, mas é presente sem celular na mão, entendeu? Claro. É estar presente. Que é o grande ladrão hoje da nossa tá energia e presente, atenção, né? Tá presente. É importante. Importante trazer essas pessoas, né? E aí, claro, né? Vamos falar das pessoas que estão ali com problemas de solidão. Aquelas pessoas estão sozinhas, existem muitas. Apesar de todo esse barulho, toda essa coisa de muita gente, rede social, como se tivesse um grande canal, todo mundo tá ligado. Mas e aí, nem todo mundo tá. Faz parte dessa corrente. Quanto mais a gente está conectado, mais a gente está desconectado daquilo que realmente funciona para nossa química cerebral. Não, e tem pessoas que estão conectadas no virtual, mas na presença não estão. O cérebro, ele não entende muito. O cérebro precisa de toque, Sim. precisa de suor, precisa de cheiro. Entende? Precisa Contato desse visual processo. também, isso importante. é real, entende? Sim, sim. Até o virtual engana um pouco o cérebro, mas não, o virtual não pode dar toque, não pode dar cheiro. Então eu falo muito A do toque do necessidade cheiro. do toque, é o né? cheiro de gente, o toque de gente. Sim. Entende? As pessoas ficam sem esse processo, que é um conectivo que produz neurotrofina. Neurotrofina e mais uma química que pega todos Ocitocina os também outros ajuda, neurotransmissores né? e ajuda. Ocitocina como conexão, né? Como conectividade também. Nossa, Então, é a importante. gente vive num processo químico que o nosso cérebro tá, mas a gente nunca tomou tanto remédio controlado que desvia essa química, a gente nunca tomou tantos estimulantes que desviam essa química. Então, hoje a gente tem estimulante para acordar, remédio para dormir, estimulante para durar a tarde, estimulante para... Então, todos esses remédios que a gente está tomando, eles tiram, eles confundem o nosso senso de o que é necessário. Não, e o que funciona normalmente, né? Tem um sistema já programado para funcionar no nosso corpo e a gente está rompendo isso. Exato, exato. As pessoas hoje dormem, acham que dormem bem porque estão tomando remédio para dormir e não necessariamente elas estão atingindo níveis profundos de sono, né? O uso desenfreado de ansiolíticos tira a capacidade interpretativa do cérebro em médio prazo. Então aquela pessoa vai conseguir interpretar menos os sinais. E uma pessoa que tem uma tendência genética a uma questão de depressão, tomando muito ansiolítico, ela vai deprimir. Com certeza. E você percebe que ainda existe vamos dizer assim, as pessoas evitam falar do suicídio? Ainda é um tema que existe ainda esse tabu, né? As pessoas parece que é como se não vamos falar, senão a gente incentiva. É por aí. Tem essa política, né? Inclusive de se não se falar para não se incentivar, porque é como se tivessem várias pessoas esperando uma notícia de que alguém se suicidou para dizer meu herói e se conectar com aquela pessoa e dizer já que fulano fez eu vou fazer também, e de querer saber como foi. Então, hoje, muitas mortes que você acaba vendo e que acontecem, foi o quê? Não, a causa da morte não definida foi suicídio. A gente vive uma epidemia de suicídio. Epidemia de suicídio. As pessoas estão se matando muito. E aí, aconteceu o quê? Foi um fato, aquilo não foi suicídio. Agora, você acha que isso tem aumentado? Sim, na verdade é um fato, né? Depois do Covid, teve um aumento disso. Sim, porque o Covid foi um grande gatilho, onde as pessoas se viram
casadas com quem não sabiam que estavam casadas. Realmente foi uma revelação, revelação. Sozinha porque não podia encontrar o outro. Então, todos aqueles processos... E quando você está sozinha, ainda tem um fator. Você tem que lidar com você mesmo. Isso. Né? Você tem que ali se conter com você, né? Então, que não é terapia ocupacional, de fazer outras coisas, não podia, né? Não tinha academia, não tinha shopping, não tinha os distratores, né? Os fatores que ajudam, né? Que distraem, né? Sim. Que fazem a terapia ocupacional de você não focar em você mesmo. E aí quando você chega em casa, você já tá cansado, você não fala em você mesmo. Você não olha para seus filhos, você não olha para seu esposo, para sua esposa direito, para seu companheiro, para sua companheira, né? E a pandemia fez com que a gente forçadamente tivesse que olhar para algumas coisas e tomar algumas decisões ali. Então tem o fator pandêmico, não só, tá? Do processo psicológico que a pandemia deu, da sensação de impotência, dessas relações, sim, como o medo também da morte, né? Medo da morte. Que eu acho que o medo da morte também é um fator que deixa as pessoas estressadas, né? Principalmente o pânico de perdas que não foram superadas. Sim. E perdas e lutos onde você não pôde elaborar o corpo, não pôde ver o corpo, não pôde ver a pessoa que entra no hospital, você não vê mais. Nossa, e não vê nem mais o rosto, né? Porque o caixão fechado e tudo e acabou. Então, a pessoa não vê mais aquela pessoa, entende? É uma sensação de incapacidade de não conseguir fazer nada, né? Isso. E isso tudo a gente vive reflexo ainda. E também o SARS-CoV, com a potência que ele tem de destruir mitocôndrias. E mitocôndria é onde a gente produz energia vital. Pessoas que estão em depressão profunda estão com mitocôndrias lesadas. Não tem capacidade de multiplicar, de recuperar a mitocôndria. Então, o SARS-CoV, ele desliga a mitocôndria. Ou seja, nossa, olha aí como uma coisa tem a ver com a outra também, né? Agora, eu lembrei aqui de um fato que sou aluna do Jordan, gente, no TTS, né? Sim. Nesse curso de terapia transpessoal sistêmica e pós-graduação, por sinal, é muito bom, traz muita informação interessante. Eu me lembro que você comentou uma coisa que eu achei, você hoje falou rapidamente, mas quero voltar a esse ponto. Você disse que nesse caso de depressão existe aquele momento que a pessoa está baixa de energia, mas também tem aqueles de alta energia, né? Isso, inclusive, você falou da bula, mas fala um pouco mais sobre isso. Que ele também é um perigo, né? A pessoa que está muito enérgica, ela é muito movimento. Ó, traça uma linha no meio. Tem uma linha no meio, tem uma linha lá em cima e uma linha lá embaixo. A linha lá em cima significa euforia. Sim. A gente vai chamar de mania. Tá? Então, uma pessoa com mania é uma pessoa eufórica que está fazendo o que da mania? É muito exagero, seria isso? Muito exagero. E principalmente focado em 3 pontos. O exagero sexual, ela está hipersexuada. Sim. Ela está com um poder muito grande, ela se sente muito poderosa, ela sente que ela é a dona da razão, ela sente aquilo, ela não para de falar, ela tem aquela energia que não acaba. E ela também se coloca em risco. Então ela começa a ter exposição de risco em todos os tipos de... Tipo assim, pegar o carro, dirigir bêbado, mais uma coisa da mania é rasgar dinheiro, tá? Então também tem esse processo financeiro. Ok, lá em cima, tá? Mas isso não choca um pouco com aquela coisa de depressão que a gente conhece, que é sempre falta de energia? Não. Isso também leva a esse estado? O quê? Essa questão dessa euforia toda, parece ao contrário, que a pessoa não vai chegar a esse lado. Essa pessoa na euforia, ela está vivendo maravilhosamente bem. O problema é que em transtorno de humor bipolar, essa euforia, ela dura 15% do tempo que você está depressivo. Então ela fica ali naquele período, como assim? O ano tem 12 meses. 2 meses eufórico e 10 meses de cama. Entende? É como se ela gastasse toda aquela energia... E cai, e vai para o outro polo. E aí, nesse outro polo, se ela é diagnosticada apenas como depressiva, e ela é uma bipolar, e ela toma apenas um remédio antidepressivo, aquele remédio antidepressivo, quando coloca ela para cima, leva ela de novo ao processo da mania, ou leva ela a dizer, eu não aguento mais, porque eu sei que eu vou voltar para o processo depressivo, e eu vou me matar. Entendi. Entende? Já o depressivo clássico, ele não vem para aqui para cima. Não tem ele fica pico, no meio... Né? Fica no fundo do poço e no meio. Claro. No meio do normal e do fundo do poço se chama distimia. Ou seja, é a pessoa que está com um grau muito grande de pessimismo, de infelicidade. Ela faz as coisas, mas ela reclama de tudo. É a pessoa amarga. Sim, é aquela pessoa azeda, aquela pessoa que sempre... Né, que sempre está com aquele processo que as pessoas acabam chamando... deve ser uma pessoa mal comida. Aquela fala. Né? Mas que é essa pessoa que está passando por uma distimia. Essa pessoa, ela tá sempre à flor da pele, tá sempre pessimista, ela tá sempre criticando tudo, nada tá bom para ela. Ela é uma grande candidata a cair em depressão. A distimia não é um grande candidato ao suicídio. Entendi. Tá?
Mas, a depender desse processo, ela pode sim ter uma queda depressiva em determinado momento. Não, e você trouxe principalmente essa coisa da coragem, né? Coragem não, né? De se colocar em risco. Aí sim, de fato, tem que se Isso ver não deixa de ser um suicídio indireto. Com entendeu? certeza. A pessoa tá em mania, ela vai dizer, ela vai ligar pra ficante, que ela tá ficando no WhatsApp, acabou de encontrar. Onde você tá? Ah, eu tô em Lauro de Freitas. Porque você que não é da Bahia e tá assistindo, é como se fossem o quê? Uns 30 quilômetros daqui. E ela diz, eu tô chegando em 2 minutos. E ela leva isso a sério. Então ela pega o carro dela e ela acelera o máximo. E no meio do caminho, ela bate o carro, capota e morre. Entendi. Entende? Agora, antes de chegar nesse todo esse grau que a gente trouxe, né, dessa euforia, de toda essa coisa da depressão, existe aí um meio caminho, que é o caminho de quando as pessoas começam a, na sua vida própria, vida normal e tal, carrega, né, as experiências não assimiladas, os traumas, e elas não vão cuidando. E aí, você acha que esse fator das pessoas que não cuidaram desse lado ali, dessas decepções, ela pode caminhar também, nem que lentamente, para esse lado? Aí é para o que você mesmo falou, da solidão. Eu acredito que solidão, na concepção psicológica da solidão, é quando a pessoa vai perdendo ela mesma para fatos que vão acontecendo. Então, aconteceu uma coisa que ela não assimilou, ela perdeu uma parte dela para aquilo. Sim. Aconteceu uma briga com a família, ela perdeu uma parte dela com aquilo. Teve um relacionamento, perdeu uma parte dela para aquilo. Teve um trauma com um acidente, com uma morte. Aí a tristeza vai aumentando. Ela vai ficando vazia dela mesma, vazio, entende? E sem um porquê, né? Sem um motivo. E procurando se preencher em comida, em drogas, em vícios, em compulsão alimentar, em compulsão sexual, em pornografia. Ela vai enchendo aquilo que está vazio nela. Enquanto a gente precisa, e a TTS fala muito bem isso, onde a gente vai resgatar essa pessoa dos cenários onde ela passou e ela não resolveu a situação. Exatamente. Agora, vamos falar exatamente desse ponto, né? Importante que as pessoas que não chegaram ainda nesse estado, vamos dizer assim, tão alto, né? Que chega a depressão e tal, mas estão ali, permeando naquele... que a maioria das pessoas estão, né? No limbo, né? No seu limbo, né? Nos seus traumas, nas suas questões, que dá sim para ser trabalhadas, né? É preciso que ela tenha um outro olhar, que ela traga isso para um profissional que ajude a passar por esse momento, ajude a entender esse passado que não é compreendido. Exatamente. Né? Que a gente vive muito mais o passado hoje pelas programações mentais que a gente tem que não são nossas do que, de fato, a nossa verdadeira experiência. Quem a gente é de essência. Então, às vezes, as pessoas ficam ali naquele estado e é possível, sim, cuidar. Então, fala um pouco aí desse trabalho, né? Que as terapias ajudam muito. Porque muitas vezes, a gente já está perdendo um pouco esse olhar de que terapia é para quando você tá louco, quando você não tá no estado, né? Já... Não, na realidade, quando você tá louco, você vai direto pro psiquiatra. Então, o terapeuta, a pessoa que vai fazer o processo psicoterapêutico com você, ela vai ajudar você a entender situações da sua vida que você não consegue sozinho resolver. Sem prepotência, sem achar que você consegue fazer tudo, você não consegue fazer tudo. Você não consegue ter um olhar sobre você estando dentro de você. Tem uma hora que tem um limite, na verdade, Exatamente. né? Você vai até um certo nível, depois é difícil. Alguém tem que conduzir você Então, mais o processo profundo. de busca do autoconhecimento real, né, onde a gente vai investigar passado, é muito importante. Investigação de passado. Olhar para o passado, entender que tudo que eu estou manifestando hoje e agora é fruto do meu passado, organizado ou desorganizado. Exatamente. Se eu estou muito bem agora é porque meu passado está organizado. Se eu não estou muito bem, meu passado tem algum fio fora do lugar. Então não adianta ficar com a política de eu só vou viver o presente, só vou estar aqui, porque o passado está irrigando isso tudo. A torneira aberta do passado está molhando o terreno todo. Na verdade, se você não cuidar disso, seu presente que você está vivendo hoje é o seu passado. Exatamente. Né? Então, não vai ter diferença. Você continua no passado, infelizmente, Você né? Com continua aqueles preso. mesmos padrões de repetição, e aí vem mais ainda frustração, né? Mais Porque quando você frustração, repete, isso. você não consegue ficar satisfeito E com aquilo. aí esse acúmulo total vai dando uma sensação de que a pessoa é inapta para viver, para estar aqui agora, para se realizar, para conseguir estar, para entender e compreender a vida como ela é agora. Então ela vai ficar com um processo nostálgico perverso, onde ela vai achar ou que sempre antes é que as coisas deram certo, ou ela não consegue superar porque já aconteceu uma coisa há 20 anos e ela ainda está presa naquilo. Sim. Né? E ela não consegue se relacionar com o aqui e agora. Não, e é bem no lugar da depressão, isso mesmo, né? Pessoas que ficam muito mais no passado. Os ansiosos vão pro futuro, né? Eles querem, o tempo inteiro vivenciam o futuro. E tem também os estressados, né? Que estão ali no presente querendo dar conta de tudo na mesma hora. E o estresse crônico é um grande fator que leva a gente a ter essa perda de energia. E aí, ou se a gente tem uma característica para o ansioso, a gente escapa para o futuro. Ou se a gente tem uma tendência depressiva, a gente escapa para o passado.
como é que a gente vai saber se a pessoa vai tender para ansiedade ou para depressão? É a característica dela. Não, a fala dela, né? Se ela fala mais do passado ou se ela se projeta mais no futuro. É muito engraçado observar isso. E né? a gente já vem com esse plug, entendeu? Se a gente vai tender mais para ansiedade ou para depressão. A gente já vem com esse plugzinho. É verdade. Então é só observar o que você fala, né, o tempo inteiro, né, no seu dia. Como é seu comportamento, é muito mais tendencioso para o futuro, para agora, para o passado o tempo inteiro. Aprender frustrações, aprender a se frustrar, aprender que relacionamento, aprender mais sobre relacionamento, ter inteligência é muito relacional. É verdade. Entende? Para não projetar tudo numa relação que uma pessoa não pode dar para você. Exatamente. Né? Então a gente projeta... Tirar a expectativa, né? Que Exatamente. o outro vai trazer aquela felicidade, aquele estado que você acha que só vai achar tendo com aquela pessoa, né? Isso, projetar muita coisa ali em cima. E aí quando a gente diz que a nossa vida só é feliz porque a gente tem o outro, a gente está fadado a um fracasso. Com certeza. Porque a gente se decepciona com a gente mesmo, imagina se decepcionar com o outro. Não, e até porque o outro, ele traz as suas próprias bagagens. Exatamente. Ele tá vai tomar decisões diferentes da sua. Não, tá o mesmo processo que o nosso, ou pior às vezes, né? Porque quando o outro chega, ele não tá ali, né? Vamos dizer assim, totalmente equilibrado. Ele também tem os seus fatores. Então imagina duas pessoas ali, né? Com coisas a serem trabalhadas e não entendidas, passados. Sem dúvida vai ter uma guerra uma hora, vai ter um término e etc, né? Como acontece muito. Hoje os atendimentos, a maioria ainda é sobre relacionamento, né? Acaba passando por um processo de relacionamento, tanto relacionamento afetivo, amoroso, como relacionamento com os pais, relacionamento também, com a infância, relacionamento muito em relação a isso. Então, sim, quando a gente fala de relacionamento não amoroso, mas de relacionamento em si, o afeto envolvido é o grande processo. Acredito que você que está escutando agora e que está assistindo também tem algo em você de relacionamento não resolvido. Todo mundo tem uma coisinha de relacionamento que não está resolvido. A questão é o tamanho disso. Isso. Entendeu? É o tamanho que está ocupando. Quanto está impactando, né? Exatamente. É o sofrimento. É o quanto você para no dia de fazer o que você está fazendo para pensar naquilo. E na maioria das vezes esse pensamento ele repousa numa verdade absurda, que é você não pode fazer mais nada em relação a isso. Porque na maioria das vezes você está lamentando uma coisa que já aconteceu. Exato. E que não tem o que fazer. Você está querendo entender o porquê meu pai fez isso, porquê minha mãe fez aquilo, porquê meu ex, minha ex fez aquilo, porquê. Você não vai conseguir. Então você começa a querer reparação de pessoas que nem entendem o que fizeram com você. É você que está sentindo o seu processo. Não, às vezes ela não tem nem consciência, porque naquele estado que ela estava, aquele momento, era outra consciência, né? Então, esse autoconhecimento em relação a entender também o comportamento das outras pessoas, essa é uma grande missão minha hoje, é ensinar as pessoas a compreenderem como elas funcionam e como os outros funcionam. Porque quando a gente aprende como o outro funciona, a gente começa a identificar, sair daquela coisa de qualidade e defeito e começar a falar em característica. Sim, e característica é outro patamar. As características do outro, Exatamente. Né? O outro tem uma formação de personalidade e aquela formação de personalidade é um mapa daquela pessoa. Exatamente. E aquele mapa daquela pessoa vão ter rotas que não combinam com a sua. É impressão digital. Não tem como. Não tem como. É bem isso. E, gente, isso eu estou trazendo porque é tão importante que tem a ver com a vida, né? Tem a ver com você, de fato, pegar, vamos dizer assim, a sua vida e direcioná-la, entendê-la, o seu estado emocional, entendê-la, essas dificuldades, esses pensamentos que você acabou de trazer. Porque tudo isso faz você evitar a frustração no sentido de você ter um futuro depressivo. Perfeito. Né? Então, assim, antes até tem a vida atual, que você, de repente, não dá atenção para certas coisas, para certas experiências e para o passado, não cuida daquela criança interior que você está ali, que você precisa cuidar, aí você, de fato, não vai valorizar o seu momento presente, vai envelhecendo, vai passando o tempo, aquela frustração vai aumentando, e aí você vai perdendo aquele ânimo, né? Aquela vontade, aquela garra, os sonhos vão ficando para trás, e aí acontece sim o perigo. Perfeito, né? Perfeito. E é muito importante que você agora se pergunte: onde eu ainda na minha vida me sinto vítima? É o grande lugar que pode roubar a sua energia. Importante, é onde você acha que você foi vítima. E aí você vai parar e vai dizer: fui vítima de quem? Fui vítima de fulano que me deixou. Mas fulano não podia lhe deixar? Podia, ele podia escolher.
Não, e principalmente a podia questão fazer? da traição, né? Isso. Que é tão difícil, né? As pessoas realmente encararem isso. É porque elas ficam querendo saber o porquê, onde foi que ela errou, se fui eu, se foi o outro. É. Aí eu não, porque o outro foi narcisista, porque E o em outro é vez do psicopata. porquê, o que elas têm que olhar, Jordan? Elas têm que olhar que as pessoas, assim, a gente não se torna eternamente responsável por aquilo que é cativa. Não é essa frase, Pequeno Não, Príncipe. não, Pequeno Príncipe, desculpa, não. Não é bem isso. Né? Porque isso seria uma prisão. É, Né? se Cada torna uma pessoa prisão, que você é verdade. cativar, você ser eternamente responsável por ela, você ia ter um bocado de... Né? E tem pessoas que vivem Não, nessa... apesar que você tem que ser responsável, sim. Não Ok. significa que você tem que ser presa, Que né? ser presa, que Exatamente. andar Responsável com no momento aquilo. que você está. Exatamente. De fato, você conquista como você E trata, honrar né? quem passa pela sua vida, Isso. né? Honrar. É. Não destruir pontes. Exatamente. Né? Independente do tipo de situação que essa pessoa lhe colocou. Porque você vai ser uma pessoa melhor de acordo com... Você vai ser uma pessoa melhor, mais madura, de acordo com quantos mais momentos difíceis você superou. Uma Você vai pessoa criando força, fácil, né? uma pessoa que teve uma vida fácil, que não teve uma dor de barriga, ela tem muito pouco sobre... Ela entende muito pouco sobre vida. É verdade. E você trouxe uma coisa que é realmente, assim, eu, pelo menos, a minha experiência também. A força, né, a experiência, a forma que você lida com essas experiências, com essas dificuldades, vai te fortalecendo emocionalmente, mentalmente e também na atitude, né? Então, você, de fato, você se torna mais autoconfiante, mais confiante do que você quer para o futuro. Perfeito. E isso é uma construção de si mesmo muito Sim. forte, né? Uma base importante. Então, olhar o que acontece não como um fim do mundo, né? Não apenas aquele caos que acabou. Não. Seja o que for, né? É claro que existem coisas muito pesadas, muito fortes na nossa vida, mas olhar sempre o que eu posso aprender com isso e como eu posso sair daqui para um patamar adiante melhor, né? Para eu poder sobreviver a isso. Perfeito. Né? Eu tenho que buscar essa forma Perfeito. de vida, né, Jordan? Perfeito. Então é isso, eu quero incentivar muito mais que as pessoas olhem para elas e tenham essa força de vida, porque eu digo, ativar vidas é a melhor coisa, ativar a própria vida, gente, é a melhor coisa. Então, como você que está em casa pode ativar sua vida hoje, né? Aonde ela pode olhar, né? Quais pontos ela pode ver, principalmente sonhos, né? Como é importante ter metas e sonhos, porque isso faz com que você tenha esse motivo, né? De viver, motivos de acordar, de sei lá, dar aquela energia para um projeto. E é muito esse importante é o se desconstruir de coisas passadas que estão lhe prendendo ainda. Porque cada hora que você vai ficando numa coisa passada que ainda está puxando, sua meta muda. É. O gol vai mudando de lugar. E você acha que sua meta agora, na semana é essa, aí na outra já mudou, então você não tem uma meta definida. Você não consegue esclarecer. E aí são pessoas que acabam não conseguindo chegar em determinados lugares que elas querem, porque o alvo vai mudando de lado. Com base no estresse que elas têm reatividade, com base nas coisas passadas. Nas suas emoções, né? Exatamente. Que estão frustradas, não é isso? Que estão frustradas. Que estão vitimadas. Vitimadas. Né? A pessoa Essa se é uma sente palavra. vítima. E quem é vítima precisa ser resgatado. E quem é que você quer que ele resgate? Quem fez isso? Só quem fez isso não vai voltar. Não vai. E quem é que vai resgatar essa pessoa? A própria pessoa. Exatamente. Entende? A pessoa tem que ser tutora da própria parte dela lesada. Ela tem que olhar para uma parte dela e dizer: quem cuida de você agora sou eu. Exatamente. Entende? Isso é forte, é Isso. importante. É olhar e falar: eu vou tirar você desse lugar. Isso. Porque você merece, né? A vida é valor, né? E você tem valor, né? Então é virar para si mesmo e falar isso, né? Isso. Porque é muito fácil sair dessa vida. Né? Pois é. Muito fácil. Corajoso é continuar nela, né? Por Muitas aí. vezes as pessoas dizem assim: foi um ato de coragem de suicídio. Não, pelo gente, contrário. Não, a pessoa não está pensando ela está pensando num alívio imediato por uma coisa insuportável, né? Que ela está pensando ali naquele momento, mas é um alívio que ela não tem a menor condição de entender o que vai ser depois dali. Entendeu? Com certeza. Ela quer apertar jet mesmo. Não, e fora que o sistema familiar, como a gente já trouxe antes, ele acaba sendo abalado e é uma dor muito grande, né? Para superar Pra alguém superar que isso, é complicado. de fato. E até tá passando por esse processo também é muito Sim. difícil, né? Perfeito, André. Uma mensagem para essas famílias que estejam passando agora por esse momento e para uma pessoa também que esteja passando por isso. Vamos tentar trabalhar de forma multiprofissional. Vamos procurar para essa pessoa uma boa psicoterapia.
vamos fazer um check-up geral nessa pessoa para entender como estão os hormônios dessa pessoa, como estão as vitaminas dessa pessoa, porque muitas vezes o processo depressivo ele se acopla em hormônios que não estão indo para o lugar certo, na química, também, na falta, o excesso, a questão vitamínica. A gente tem coisas muito importantes que dão o tônus, a gente tem pesquisas que mostram que quando a gente faz uma certa reposição, organização hormonal, melhora essa química, a pessoa tem uma vitalidade melhor. Quando ela tem vitaminas que estão com muita carência, ela melhora esse processo, ela raciocina melhor, ela consegue ter clareza mental. Então, essa pessoa precisa de um bom médico, de um bom nutricionista, de um bom psicoterapeuta e de atividade física. Então, a gente tem que começar a colocar isso como prioridade na vida. Eu não tenho tempo para fazer atividade física, então você vai morrer mais cedo, ou você vai surtar mais cedo. Ponto. Acabou. É isso. Ou você vai fazer isso, ou você vai ficar desatualizado em relação a esse processo. Você vai comer mal e você vai morrer mais cedo, e você vai ter demência mais cedo, porque existem alimentos que vão conduzir isso, tá? Se você não faz atividade física, você vai ter atrofia muscular, você vai ter menos resistência. Pessoas que são internadas numa UTI com maior músculo vivem mais. Pessoa que não tem músculo morre mais cedo, né? E saem com muito mais sequelas. Muito isso, perfeito. Né? Então, sem entender da sua questão hormonal, você pode estar enxurrada aí de medicamento que vai para o sistema nervoso central, enquanto alguma modulação hormonal poderia tirar vários medicamentos. Você não pode tirar o medicamento, mas a resposta hormonal pode mostrar para aquele médico que te passou que você está muito melhor. E aí você vai reorganizar esse processo. Porque hoje, no mundo da psiquiatria, a gente está muito mais vendo as pessoas, os médicos com receio de carregar um suicídio nas costas. Então, colocando o máximo de medicações para impedir a pessoa de qualquer coisa. Então, a pessoa não tem mais alegria, não tem mais dor, não consegue mais ter nada. Então, aí não é a solução, é apenas... É robótica. Robotizou, ela não vai se matar porque está robótica. Bom, pelo menos meu nome não vai ficar no índice de que eu fui um médico que estava tratando alguém que se matou. Né? Complicado, hein? Mas, assim, eu ainda acrescentaria o alimento da alma. Perfeito. Porque o alimento da alma é importante, né? Então as pessoas precisam observar o que ela está se alimentando, o que você está ouvindo, o que você está vendo, né? Que meio você está andando. Que ecossistema você Seu está, ecossistema né? é importantíssimo, né? Porque, de fato, o ecossistema ele puxa a gente para baixo ou para cima, né? Então você tem que estar na média acima do que você já é, né? Daquilo que você busca. E quando a Andrea fala do que você está se alimentando, já pense, eu não posso estar me alimentando de vícios. Então pare e pensa agora, eu tenho algum vício? É importante isso aí. Porque quando você se alimenta em cima de um vício, aquilo ali ele vai impedindo você de conseguir liberdade. É um roubo de energia. É um roubo de energia. Trouxe, né? E esse vício... não, mas eu não uso drogas. Eu tô falando disso. Eu tô falando de vício de remédio, vício de compras compulsivas, vício de pornografia, vício e compulsão alimentar. Né? São vários os vícios que você pode ter. Sim, tá? Com certeza. Vício de controle. Às vezes você é uma pessoa controladora de todo mundo. Entende? Isso também então, é um vício. É vício também. É vício. Né? É engraçado. Poxa, então, Jordan, é maravilhoso sempre conversar com você, viu? Muito bom, sempre, assim, eu acho que hoje foi importante essa fala, sim, né, para as pessoas que estão em casa, porque a gente não só falou de suicídio, a gente falou também de, né, vários outros fatores aqui que é importante. A gente falou de ativação de vida. Ativação de vida, exatamente, eu adoro essa palavra. E é esse o objetivo do programa, entendeu? Então, assim, que a gente, assim, fala um pouco onde as pessoas te encontram. Pronto. Né? Por favor, tem o meu Instagram, tem minha rede social principal, que é o Instagram, é o @JordanZCampos. Se você entrar lá, Jordan Campos, você vai ver um perfil verificado, é o meu. Tava rolando uns fakes meu, entendeu? Então você bota Jordan Campos, você vai para um perfil verificado e vê se é aquele lá. Sou eu, tá? Sempre tem uns fakes aí. Que, sempre. Sempre. Até eu tenho, imagino. Então a rede principal é o Instagram, tem o YouTube também, que tem vários vídeos, várias coisas. O Instagram, ele tem ali para você acompanhar várias histórias, vários processos. Você faz lives também importantíssimas, lives importantes. Lá no Instagram você pode clicar na link lá da biografia, e você vai ter acesso ao nosso curso de formação em terapia transpessoal sistêmica, a Vivência Catarse, que vai acontecer agora em novembro desse ano, que é um movimento muito importante para quem está aí num desespero de alma, está precisando realmente renascer. É uma vivência que já tem mais de 14 anos de existência. Quando vai ser, Jordan? Vai ser em novembro. Né? Já tem uma data certa? Tem a data. Eu que estou aqui. Não, mas no Instagram, né? Quem quiser, gente, aí vocês olham depois. Eu sei que é muito forte, eu não fiz ainda, mas eu tenho uma ideia mais ou menos, gente. Porque realmente leva você a olhar aquelas questões, né, Jordan? Que precisa ser olhada e
ressignificar. Então eu faço trabalhar. atendimento clínico, eu sou professor, eu sou condutor dessas vivências, a gente faz mentorias também. E, assim, tem muito conteúdo gratuito, tem muito convite para você fazer parte de vários eventos que a gente faz também. Então, vem pro lado de cá. Mas agora eu vou lhe pedir um favor. Se isso aqui fez sentido para você, se essa entrevista fez sentido, pega o link e manda para o grupo de família, manda para o grupo da escola, manda para o grupo do condomínio, manda naquele grupo de pais do seu colégio, né? Pega um tema tão importante quanto esse e faz viralizar, né? Esse link é uma arma do bem. Entende? Então você pegar esse link aqui quando acabou, se fez sentido, não vou ficar só para mim, não, enche os grupos, tá? Coloca no seu story, marca a gente, tira uma foto aqui da gente aqui agora. Vamos fazer assim, André, vamos fazer assim, ó, pronto. A gente tá fazendo assim, aí ó, você tira essa foto agora, tá vendo? E diz assim, ó, esses dois fizeram um programa maravilhoso. Um movimento. E coloca o link aqui embaixo, ó, já tô dando a ideia da arte, tá, gente? O print, o link e pronto. Exatamente, bacana. Gente, porque assim, a gente compartilha tanta coisa, né? Sinceramente. Isso. Pois é. É tanta coisa que a gente compartilha, por que não compartilhar um assunto que é importante, que é do bem, entendeu? Que pode contribuir com a vida de tanta gente. E porque assim, a gente não sabe, às vezes, o povo, nem todo mundo fala de verdade. Gente, porque isso aqui pode tocar uma pessoa que você nem imagina que está passando por isso, entende? Exatamente isso. Porque não tem assim, né? Não, aquele ali, pela cara dele, ele está depressivo. Não. Não mais. É uma corrente do bem, tá? Com certeza. E lembra do que a gente falou no começo. Muitas vezes aquela pessoa que tem cara de, ela tá até medicada e tá mais controlada. O problema principal hoje está sendo aquele que não tem cara. E que pode, de repente, sumir da sua vida. Com certeza. Jordan, e para você, o que é ter uma vida em equilíbrio? Uma vida em equilíbrio é ter uma vida onde eu possa sentir prazer no que eu faço. Eu sou muito ligado à questão de eu posso estar trabalhando muito, eu posso estar fazendo muitas coisas, mas eu tenho que sentir que eu tenho prazer em tudo que eu faço. Maravilha. Então, uma vida em equilíbrio é onde eu possa me sentir prazer. Eu sinto prazer em fazer atividade física, eu sinto prazer em ir para o meu trabalho, fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu não vejo como mochila nas costas, eu vejo como prazer. Até quando tem algum problema, tem alguma questão, o aprendizado que aquilo me dá prazer, eu vou juntando. Então, a minha vida é muito ligada ao processo de prazer e, assim, uma vida em equilíbrio é uma vida livre, onde você possa tomar as decisões que você quer, tá? Porque se você não consegue... a gente fala muito de identidade. Identidade só vem se você se sente livre. Se você não é livre, se você está preso a alguém, se você está preso a uma tradição, se você está preso a uma crença, você não consegue expressar quem você é. Se você não expressa quem você é, você não tem identidade, você é livre, você está preso. Você não é livre, você é preso. Então, uma vida livre é uma vida saudável, com prazer. Nossa, maravilhoso. Muito bem. Identidade é isso aí. Gente, quero agradecer você, Jordan. Obrigada. Mais também, uma vez por estar aqui. Vez. Vamos juntos. Quem sabe, ano que vem quero você de novo aqui. Eu tô aqui. Sempre, Jordan, aqui. Gente, eu quero agradecer você que está em casa também. Olha, concordo com o Jordan. Compartilhe, manda no grupo da família, porque realmente é uma mensagem interessante. E lembre, a sua vida é importante. A vida, gente, é maravilhosa. Vamos fazer como o Jordan ensinou aqui, ter prazer na vida, sabe? Prazer daqueles nossos processos, até aqueles que a gente também está aprendendo, porque tudo vai levar o quê? A um aprendizado. E quanto mais eu realmente aprendo com a vida, mais livre eu fico, porque eu fico, né, sem carregar tanto pesar. Eu sou livre para andar com as minhas escolhas, tá? Então essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado e espero você no próximo episódio. Grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.